FM Network. Salve, salve, amigo do Hardcore Podcast. Estamos chegando para o episódio de número 247. Eu, mais uma vez, Ademir Júnior, o Dema, ao lado do meu grande parceiro, Fábio Naldino Bado, para recapitular aí a semana 16, que teve várias decisões aí envolvendo equipes já classificadas para os playoffs. Vamos falar dos pitacos da semana 17, que chega em clima natalino, né, meu querido Bado? Bado, juntamente com seu parceiro ali, o Gingerbread Cookies, ali na lateral direita de quem está assistindo pelo YouTube. Seja mais uma vez bem-vindo, Bado. Bora para cima, né? É isso aí, meu amigo Deminha. Clima de Natal já pairando no nosso podcast. E, cara, como é de se esperar, obviamente, né? Temporada chegando ao fim, basicamente o cenário de playoffs já bem definido nas duas conferências, né, Deminha? Só alguma disputazinha ali dentro de divisão, aqui, uma ou outra e tal, mas os times em si que estarão fazendo parte dos playoffs meio que já bem definidos, né? Mas vamos lá. Exatamente. E como sempre, antes da gente iniciar aqui nossos comentários, o nosso apoiador da Zon aí dando seu recado. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Tá aí o recado dado para quem, né, ainda não tem e quiser curtir, tá baratinho agora no final da temporada. Mas vamos lá, Bado, começando com o Thursday Night Football da semana passada entre Los Angeles Rams contra o Seattle Seahawks em Seattle. Um jogão, né, um jogaço decidido no overtime, com implicações aí diretamente nos playoffs, inclusive na própria divisão, né, que o Rams poderia ter garantido caso vencesse. Acabou que deixou o Seahawks crescer no último período, buscar aí um comeback improvável, né? O placar estava 30-14 para a equipe do Rams no início do quarto período, tudo dando a crer que seria uma sapatada maior até, mas o Sam Darnold, né, com a sua mágica de Natal, pré-Natal, resolveu aí buscar esse comeback impressionante com a equipe do Seattle Seahawks. Considerações, né, cara? Acho que o Rams ali no finalzinho acabou administrando um pouco mal, né, essas chamadas ali, cara, tentou alguns passes com o Stafford, que, na minha opinião, não haveria necessidade, acho que talvez tentar correr com a bola fosse a melhor solução para queimar relógio e tal, e acabou levando esse jogo para o overtime, né, o Seahawks após empatar, e no overtime o Seattle foi para os 2 pontos, né, para garantir a vitória ou perder, porque ali também teria pouco tempo caso batesse um extra point, então vale muito mais a pena hoje em dia você arriscar esses 2 pontos, né, Bado, para ou vencer, ou então, enfim, perder se for o caso, mas atitude corajosa aí do Seattle Seahawks, cara, que teve a sorte ao seu lado numa jogada bizarra, né, na conversão de uma das conversões de 2 pontos do Seattle, que teve um passe do Sam Darnold que acabou indo um pouco para trás, desviou acho que no verse, né, e daí a bola sobrou dentro da end zone, onde caramba, esqueci o nome o Blake Corum, acho que pegou a bola e daí acabou que valeu os 2 pontos. Jogada bizarra, mas o Seattle Seahawks agora aí tem a faca e o queijo na mão para vencer a divisão, já que só depende só dele, né, mano? Não foi o Blake Corum, né, Blake Corum do Rams, né? Foi o Zach Charbonnet, né, que acabou recebendo a bola ali.
pegando a bola. Ai. E nessa jogada que é meio... A regra é meio esquisita, né, Demi? A gente até falou isso pós-jogo aí, mas é o que é, né? A regra tá ali para ser aplicada e foi como foi. Mas, querendo ou não, é um lance meio estranho, porque eu até confesso que não conferi, mas pelo que eu lembro, teve o apito já, né, no fim da jogada, e depois foi revisado que não se tratava de um passe para frente, e sim um passe para trás, né, nem um passe lateral. Então, isso ocasionou um fumble, se a bola é incompleta, né, que foi o caso ali. E aí, depois do apito, como tem um clear recovery, acaba que vale a recuperação do time que pegou a bola claramente ali, mas uma jogada completamente morta já, né? Enfim, acabou que isso foi bem decisivo no jogo, mas eu concordo contigo, acho que também o comeback do Seahawks foi algo bem impressionante, até porque precisou não só dos 2 TDs, mas de 2 conversões também, né? Uma delas essa. Mas o Rams também deu uma apagada legal ali no quarto, e assim, não podemos também deixar tirar o mérito da defesa dos Seahawks, que é uma defesa também muito forte, né, Leminha? A gente vem vendo isso aí nas últimas semanas de forma bem clara, e apesar de ter tomado 37 pontos aí no último quarto, acabou fazendo a diferença ali para segurar e no momento que precisou, teve à disposição. E daí essas decisões de overtime estão bem mais comuns assim hoje em dia, né, Leminha? O time que vence, o Corey Coroa escolhe receber, né? Ele escolhe chutar, né? Para saber o que ele precisa fazer depois. Né? Então é algo inteligente, na verdade, essa decisão, e daí, obviamente, tem que ter essa coragem também de ter uma coragem, mas nem tanto, né, Neminha? Porque, querendo ou não, é um percentual muito maior de você vencer ali numa conversão de 2 pontos do que você empatar e dar a bola para o teu adversário com pouco tempo. Você basicamente está entregando a possibilidade de vitória para o outro sem ter. Você está aceitando o empate, né, digamos assim. Porque dificilmente você vai pegar a bola de novo e você está dando uma chance muito maior do teu adversário ganhar o jogo. Então, querendo ou não, uma decisão corajosa, entre aspas, mas é a mais óbvia a ser tomada nessa escolha. Então foi o que o Seahawks fez. E o Rams, né, cara, passando de seed 1 para terceiro da NFC West. Né? Você vê o impacto que teve esse jogo aí, já que com a vitória do 49ers também, ele caiu mais uma posição. Então, lógico que essa divisão está bem aberta ainda, essas 2 últimas semanas aí, você. Acho que Rams e Seahawks se enfrentam mais uma vez, ou estou enganado, Deminha? Deixa eu ver aqui, acho que não, acho que já foi, né? Eu acho que já foram as duas, acho que cada um ganhou uma. O Rams pega o Falcons e o Cardinals, tem um caminho bem tranquilo pela frente aí, né, nas 2 últimas semanas, então deve ganhar as duas com tranquilidade, né, pelo nível que a gente tem visto, e o Seahawks pega o Panthers e 49ers, né, então 2 jogos um pouco mais cascudos aí, né, pro lado do Seahawks, e já o 49ers pega, vamos ver aqui, mais... Dá uma olhada aqui no schedule do 49ers. Peraí. Acho que é Packers e Seahawks, se não me engano. Também Packers e Seahawks. Então, também jogos complicados. Então, apesar dos pesares, eu acho que o Rams está bem posicionado ainda, porque imagino eu que ele vencendo as suas duas, que é mais provável acontecer, contando com o tropeço aí desses times, vai precisar contar com tropeços dos dois, né? Até porque eles se enfrentam na última rodada. Então, essa próxima semana é bem chave para o Rams aí para assumir, quem sabe, a liderança dessa divisão. E aí torcer para conseguir manter isso na última rodada com uma vitória também. Então, bem aberto ainda, mas é uma divisão que merecidamente vai levar 3 times para os playoffs aí, porque de fato os 3 estão em bastante alto nível. Exatamente, os 3 classificados, e vale destacar também baita atuação do Matt Stafford, 3 touchdowns, quase 500 jardas passadas, e do Puka Nacua com 225 jardas recebidas, né, e 2 touchdowns. Embora tenha aquela campanha que eu estou hateando faz tempo com relação a Drake May, que voltou novamente essa campanha, mas acho que para mim, Stafford aí, cara, é indiscutível hoje o MVP dessa temporada. Bora para os jogos de domingo. Domingo tivemos aí várias definições ali, e nos jogos do primeiro horário, domingo não, perdão, tivemos jogos sábado. Tivemos primeiramente Eagles e Commanders, um jogo onde já era esperado que o Eagles vencesse. Cara, mas o Eagles ele vence e ainda para mim não convence, cara. São vitórias meio esquisitas, né? Chegou a certo momento, tava atrás do marcador, teve que buscar o jogo, né? Correr com o Barkley para tentar ver se mudava um pouco a dinâmica, já que o jogo aéreo tá bem esquisito, né? Menos de 200 jardas pro Hurts novamente aí, cara, apesar dos 2 touchdowns passados, tá um time bem inconsistente, eu poderia dizer assim, mas é o atual campeão e eu costumo falar que não dá para desmerecer o atual campeão aí,
porque chegou ano passado, então tem aí totais condições de chegar de novo. Vitória bem importante para o Eagles, que agora sim sela a divisão, né? Garante o único time classificado aí da NFC East, já que os demais não tem mais chance, e o Washington Commanders aí, né? Já pensando na temporada que vem com o que vai fazer, porque investiu bastante nessa off-season, né, Bado? Para tentar dar um shot aí pro Super Bowl e não deu certo. Vamos ver como é que vai ser esse rebuilding aí pro lado do Commanders, né? Pois é, acho que o Eagles deu contra o recado de forma nada vistosa, como tem sido durante toda a temporada, por sinal, mas lembrando que a temporada passada, lógico, não nesse nível, né? Acho que tá bem pior esse ano. Mas também não foi algo de encher os olhos também, e acabou chegando forte nos playoffs. Vamos ver. Eu tô bem curioso, cara, para saber até que ponto eles vão soltar o freio de mão do Barkley nos playoffs, né? Que o plano seja esse, né? De estar dando uma dosada nele aí esse ano, porque vem de temporada de 2.000 jardas. Geralmente tem toda essa questão do cara arrebentar, né? Na temporada seguinte, na temporada de 2.000. Isso historicamente acontece, né? Então, quem sabe tenha sido um plano de, cara, vamos poupar você durante a temporada, não dá tantos carries assim, mas nos últimos 2 jogos já teve um pouquinho mais, né, Leminha? Já teve mais produção. Então, vamos ver se agora a ideia é, nos playoffs, de fato, basear esse ataque no seu principal jogador, né? Que claramente é. Então, enfim. E o Commanders, cara, temporada decepcionante completamente, né, Leminha? Principalmente pelo lado do J.D. Daniels com as contusões, mas, de fato, todo o investimento que foi feito acabou não refletindo em bom desempenho aí, né? E é um time que, por outro lado, né, vai ter uma posição boa no draft aí também, né? Não sei até que ponto tem trade envolvida, não me lembro, confesso. Mas, querendo ou não, é uma moeda de troca interessante aí também que pode acontecer para o Commanders reforçar um pouco maior aí do seu elenco para buscar uma recuperação no ano que vem. Exatamente. E fechando o sabadão, tivemos mais um comeback de mais um jogo divisional, mais um jogo muito importante aí nas pretensões de ambas as equipes, e o Chicago Bears, né, garante aí também a sua vaga para a pós-temporada, na primeira temporada de Ben Johnson no comando da equipe, atingindo 11 vitórias, 4 derrotas, ainda não venceu a divisão, eu acho, porque o Packers tem 2 jogos a menos e poderia ainda vencer, apesar de eu achar improvável. Uma vitória onde contou muito com a participação do Cairo Santos, né, Bado? O Bears estava atrás do marcador ali no último período, estava 13-6 o jogo, e daí o Cairo Santos foi muito importante com 2 field goals, num clima que estava honrando, né, o apelido da cidade de Chicago, né, de Windy City, que estava um vento absurdo, e o Cairo conseguiu guardar esses 2 field goals importantes, manter a equipe no jogo, até o Caleb Williams aí conseguir passar o último touchdown ali para o recebedor, e daí levou o jogo para overtime. No overtime, daí a equipe sim garantiu a vitória, após ali um turnover on downs ali da equipe do Packers, já com o Malik Willis, né, como quarterback, porque o Jordan Love saiu machucado, e o Bears não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o papel de casa, né? Exato. E ganhou, cara, e legal ver, né, uma equipe, mais uma aí, no caso, que a gente vai falar do Jaguars na sequência, com um head coach novo, já indo no primeiro ano para os playoffs, né? Exatamente, Leminha. E assim, elemento clutch do Caleb nesse jogo aí foi bem importante, né, Leminha? Teve a recuperação do onside ali, né? Foi um vacilo do Romeo Dalbus ali, que não conseguiu receber um onside. Se tivesse recebido, o jogo tinha acabado. E aí abriu a porta com 2 drives clutches ali do Caleb, né? Que o passe, inclusive, do TD, acho que foi no 4º down, se não me engano. Então já mostra um elemento decisivo aí. Depois também no overtime, mais um belo passe ali pro DJ Moore, né? Que o DJ Moore que ressurgiu aí, tem uma temporada bem abaixo, né? E agora nas últimas semanas deu uma explodida aí novamente para voltar a ser um cara importante. Ele que é um cara caro, né? Querendo ou não, pro Bears, e vinha sendo outplayed aí pelos jogadores mais novos aí, né? E agora entrando bem. Bears garantido nos playoffs, né? E, cara, bem direcionado aí para essa divisão agora também, né, Neminha? Já que está 2 vitórias acima do Packers, apesar do Packers ter o empate ali, que bagunça um pouco a nossa visão sobre essa diferença, né? Que parece maior do que ela realmente é, né? Mas, querendo ou não, eu acho que o Bears está bem encaminhado. Vamos ver o schedule do Bears aqui em diante, mas independente disso, eu acho que o time que tem o trabalho que fez esse ano aí, 2 jogos bem difíceis, né, minha 49ers e Lions provavelmente eliminado já na última, tá?
mas 2 jogos complicados para o Bears, 49ers fora e Lions em casa. Então, enfim, tem que segurar as pontas, ganhar pelo menos um desse e torcer para o Packers, que aparentemente está dando uma derretida no final aí, com contusões, mas ainda é um time perigoso. Exatamente. Jogos de domingo, começando com o Buffalo Bills indo visitar o Cleveland Browns, 23-20 para o Buffalo Bills. Um jogo em que aparentemente, né, Bado, o Josh Allen folgou, né, na rodada. Não fez nenhum touchdown passando, nem correndo. Produção baixa de jardas, né, aérea, coisa que a gente não está acostumado a ver, né? E, aliás, quando a gente é acostumado a ver esses números do Josh Allen, geralmente o Buffalo Bills perde, né? Mas dessa vez não, foi um jogo aparentemente bem tranquilo, sossegado. James Cook ali conduziu o jogo terrestre com 2 touchdowns. Jogo que no último período ali o Bills até deixou o Browns chegar um pouco, né? Ficou um pouquinho daquele, será que vai derreter ou não a vantagem, mas no final das contas a defesa do Buffalo conseguiu segurar. Vitória importante aí para o Buffalo Bills, que continua caçando o New England Patriots, apesar que agora acho que não tem mais condições de chegar aí e vencer a divisão. Tá, acho que um jogo atrás ainda, mas o calendário favorece ao Patriots. E o Browns pensando no ano que vem aí, muito se fala do Deshaun Watson voltar. Tem que ver o que eles vão pretender fazer aí com essa posição de quarterback, porque assim, o resto da equipe, Bado, eu ainda não vou falar que sou fã, cara, mas eu acho que tem muitos jogadores talentosos assim no ataque do Browns ali, né, jovens que podem ser desenvolvidos, e dependendo do quarterback que chegar ali, aliado com essa defesa liderada pelo Myles Garrett, que ainda tá buscando o recorde, né, tá um sec atrás, não conseguiu só meio, né, eu acho que é uma equipe que futuramente, se encaixar na posição de quarterback, pode tentar fazer alguma coisa. É isso aí, Deminha. Acho que mérito também para a defesa do Browns para conseguir manter esse jogo. O jogo foi bem mais, enfim, disputado até o final do que se esperava, né? Esperava-se que o Bills ia passar o carro aqui. Mas, enfim, nota triste fica pela contusão do Christian Jenkins ali, né, Deminha? Que bem complicada. Parece que ele, cara, estourou o joelho, uma fratura, estourou o tornozelo, um negócio assim, gruesome mesmo, foi a contusão ali, e parece que vai ser uma recuperação lenta para ele aí, por conta da quantidade de problemas que ele teve aí. Então, ele que vinha fazendo uma temporada bem promissora aí, né, o rookie aí de Ohio State, e acabando a temporada aí num momento bem triste, né? Mas o Browns conseguiu se manter, Myles Garrett mais meio sec para conta aí, né, Deminha? Então agora ele está a meio sec de empatar e um sec de virar aí, né? Considerando que ele enfrenta Aaron Rodgers e Joe Burrow, aí, que não são das melhores linhas ofensivas pela frente nos próximos 2 jogos, então acho que tem boas perspectivas de bater esse recorde, mas pelo jeito vai ser no Photoshop, né, Deminha? A gente esperava que ele fosse bater com uma certa folga, mas agora o negócio chegou aí 2 jogos para um sec, e vamos ver se ele consegue bater, me parece que vai, né? Então, enfim. E o Bills, cara, acho que correu bem com a bola nesse jogo, né? Botaram a bola na mão do James Cook ali 16 vezes, ele respondeu aí com 117, 2 TDs. Então, foi suficiente para vencer esse jogo e deixar o Browns tentar buscar ali, mas de fato ainda é um ataque com bastante peça jovem ali, então acaba sofrendo um pouco, não conseguiu. Próximo jogo aqui, Bado, temos o Dallas Cowboys, que já entrou eliminado, recebendo a equipe do Chargers. Chargers, que não tem nada a ver com a eliminação do Cowboys, foi lá e venceu 34-17, passou por cima, se mantendo na briga da AFC West, né, já que ele caça o Broncos. Eu vou deixar você falar aí, Bado, você que é um grande defensor de Dak Prescott, aí, que nossos grupos costumam falar, né, muito disso, que você é um cara que passa pano pro Prescott, apesar de ter jogado bem, né, não foi culpa dele, claramente, esse jogo, tem muito mais fatores ali que prejudicam o Dallas Cowboys, mas, cara, sei lá, cara, será que não é hora do Dak tentar mudar de ares? Cara, eu não consigo ver o Dak Prescott, cara, sendo feliz, assim, a ponto de ganhar um Super Bowl, alguma coisa mais grande no Cowboys, cara. E o Chargers, cara, é aquele time chato, né, cara? É um time que, assim, a gente fala, puta, é um time que talvez não tenha tanto talento assim e tal, mas é um time chato, cara. Quando chegar nos playoffs aí, que vai chegar, né, claramente, pode incomodar. Cara, acho que o Chargers mostrando que é um time bem encardido, tá na luta pela divisão aí, aparentemente vai ser até o fim, né, Deminha? Dependendo dessa rodada aí, né?
pode chegar aí com um match point pela divisão aí com um jogo bem importante na última rodada com o Broncos, caso vença o Texans, garante essa possibilidade, né, Deminha? Já que venceu o Broncos já na primeira oportunidade que teve de confronto, então uma vez que cheguem com um recorde igual, que pode vir a acontecer, ele teria o critério do desempate em relação ao Denver, né? Então mostra que o Chargers, de fato, desde que o Jim Harbaugh chegou, é um time bastante competitivo, né? Já foram 11 vitórias ano passado, já garante 11 vitórias esse ano também. Então, de fato, um excelente trabalho do Jim Harbaugh aí. A gente tem falado bastante aí do Ben Johnson, né, do Liam Coleman fazendo esse trabalho, mas o Jim Harbaugh também, o trabalho que ele fez, lógico que ele não é de primeira jornada dele na posição de head coach, né, mas vem fazendo um trabalho também muito impressionante. Sobre o deck, cara, eu brinco, né? Eu acho que, de fato, a galera bota na culpa do deck ali muita coisa que às vezes é culpa do time, culpa da franquia e tal, e sobra no dele por ele ser o QB. Lógico que ele ganha muito para isso, tem mais é que eu vi mesmo, né? Mas, cara, ele falta um elemento clutch ali, né? Isso é evidente, né? Mas estatisticamente ele é o cara que tem entregue. Eu acho que se ele for por mercado, acho que vai ter bastante time interessado mesmo assim, tá, Nemi? Apesar desse hate aí, que ser QB do Dallas Cowboys é uma posição sempre de um alvo muito fácil, né? Então, enfim, eu acho que seria, quem sabe, bom para uma mudança de ares para ele. Para o Dallas, não tem minhas dúvidas, Anime. Quem que vai entrar no lugar ali e tal, acaba entrando num problema, quem sabe, até maior do que tem hoje. Mas, enfim, às vezes é uma decisão que o Dallas pode estar até disposto a tomar. Não me parece muito o perfil do Jerry Jones, né? Um cara que, de fato, costuma ficar com os caras que ele aposta por bastante tempo, né, Deminha? Então, acho que a tendência é a gente ver o deck mais um tempo aí no comando do Dallas. Próximo jogo, do teu Chiefs, meu amigo, sem Patrick Mahomes, aparentemente o negócio desandou feio, né? Gardner Minshew também se machucou ali, por sorte não teve um ACL também, né? Foi algo um pouco... não foi? Menos... Não foi ACL. Mas, enfim, tá fora da temporada, né? Porque só tem mais 2 jogos, não vai dar tempo de recuperar. E semana que vem, agora no Natal. Exato. Você chega no Natal, vai enfrentar o Broncos em casa com o terceiro quarterback, que é o glorioso. Como é que é o nome dele? Chris Oladokun. Esse aí. Então, cara, 26-9, o Titans, né? Que já tinha causado dificuldade pro Broncos na semana 1. Causou dificuldade para o Chargers também, quando enfrentou, né? O Chargers não era um time, assim, apesar do recorde horroroso, de você falar, puta, é uma defesa, né, que vai ceder 30 pontos, não. E, cara, pegou um Chiefs totalmente, né, desestabilizado, fora, eliminado, sem Mahomes e, cara, ganhou com uma certa tranquilidade até, né? Então, surpreende essa vitória ou não, Bado? Você acha que apostou no Titans, né, cara? Eu tinha apostado no Chiefs, achando que o Minshew poderia fazer alguma coisa. Mas acho que não chega a surpreender, né? Claro que não, né, Demir? Acho que o Chiefs bem abaixo, a gente coloca cada vez mais esse tipo de derrota, mostra a importância do Patrick Mahomes, né? Porque mostra que o time sem ele é um time bastante comum, né? A defesa, até acho que não, acho que a defesa até fez um bom papel ali, mas sem o ataque produzir o jogo inteiro, uma hora o negócio não aguenta, né? Mas ofensivamente a gente vê que é um time bastante comum ali se o Patrick Mahomes não está, né, Demir? As peças não têm um grande destaque ali, não. E acabam sofrendo, né? Mas eu quero mais é que perca todos esses jogos até o final, aí mesmo, porque se tem uma oportunidade boa para pegar uma posição melhor no draft, aí é essa, né, Deminha? Enfim, se o Mahomes tivesse jogado todas aí, quem sabe ficaria ali no meio da tabela, e o cara, se conseguir pegar um top 10 no draft, aí é ótimo. Quem sabe seja uma temporada única aí, em se tratando de Patrick Mahomes, o comando do Chiefs, que pode ter uma oportunidade dessa, né? Vai saber, né? Então, quem sabe seja um bom momento ali para pegar um talento que vá mudar um pouco essa história recente da franquia aí, seja na produção de passe, seja um receiver, seja algum grande defensor, enfim, uma oportunidade boa aí. Eu acho que, enfim, não que fosse uma escolha com esse time aí, com o terceiro QB, vai perder as duas naturalmente, né? Mas mesmo que tivesse chance, eu escolheria ser derrotado em todas até o final aí, porque não vale mais nada na temporada, né? E pro Broncão, né, Neminha? Mais um amistosinho pela frente aí, dentre os 9 que já teve esse ano no schedule aí, então não é culpa do Broncos, claro, mas ganhou mais um presentinho pela frente, um jogo aí que quando a gente falava no começo da temporada tinha a tendência de ser bastante decisivo, acabou que virou no que virou, né?
Então, enfim, o Broncos vai aproveitar aí e chegar e jogar essa batata quente pro Chargers, né, Deminha? Ganhando, garante já que o número de vitórias que fica como acima do Chargers, independente do que aconteça, e garante esse match point, podendo já faturar a divisão, inclusive, na semana que vem, caso o Chargers se complique com o Texas. Caraca, que cutucada gratuita essa, hein? Maluco. Mas... Mas enfim, vamos lá. Cincinnati Bengals passou por cima do Miami Dolphins 45-21, um jogo que as duas equipes não brigavam por absolutamente nada, só prova que o Joe Burrow é um cara espetacular, né? Que a gente já tá cansado de elogiar, que precisa de uma defesa do nível dele ou um pouquinho melhor, né, para ajudar o Bengals a chegar nos playoffs, já que as últimas 2 temporadas não chega por problema da defesa, acredito eu. E o Dolphins, cara, tá ficando cada vez mais claro. Entrou o Quinn Ewers aí, que foi horroroso, com 2 picks. Tá claro que o Tua Tagovailoa, que foi bancado nessa semana, não vai continuar lá, né, Mado? Não sei como é que o Miami Dolphins acho que vai querer resolver esse problema aí, porque tem um contrato grande. Vai ter que ou fazer igual o Denver fez com o Russell Wilson, absorver esse dead money aí, cara, ou torcer para alguém, sei lá, trocar e pagar por ele, cara. Porque claramente a preferência, acho que dos donos do Miami vai ser ficar com o Mike McDaniel, né? Então, fora isso, não tem muito o que falar, né? Tem talento Dolphins ali, recebedor, running back, mas, né, precisa de um, também como o Cowboys, acho que uma posição de quarterback ali, um pouco um ar novo, né? Com certeza, Neminha. Mas eu não tenho essa convicção como é que o McDaniel tá safe, viu, Neminha? Não sei se você leu alguma coisa a respeito aí, mas me parece que ainda o negócio pode, derrotas como essa aí acabam manchando bem, né, a temporada aí, apesar da temporada ter mostrado algum sinal de recuperação aí, de fato acaba numa toada bem depressiva aí também, né, com o Tua no banco, tomando 40 pontos em casa, negócio feio de ver. Então, não sei não se não acaba tendo uma limpeza geral aí no final da temporada, não me surpreenderia absolutamente nada se isso acontecesse, né? Sobre o Bengals, tem papo até do Burrow ali ameaçando sair, né? Negócio esquisito. Eu acho o Burrow um personagem meio esquisito, assim, né? Acho que é um cara que meio me incomoda um pouco na forma como ele se porta, assim, sabe? Um cara que fala num tom de arrogância, assim, sabe? Como se ele fosse o Tom Brady. E vamos lembrar aqui que é um excelente jogador, mas um cara que não consegue se manter saudável. Perdeu várias temporadas já, né? Muitos jogos aí. Nunca ganhou nada e meta essa marra, né? Como se fosse o second coming. Então, assim, acho que de fato é um jogador importante para a franquia, tal, mas o Bengals também, cara, deu tudo que ele queria, né? Renovou os caras que são os chegados dele ali, pagou o dinheiro para ele também, enfim, pode ser questão de mudança de comando técnico e tal, mas não é o papel dele, acho que fazer essa chantagem aí com o Bengals, na minha opinião. Acho que não tem toda essa moral ainda não para meter essa marra. Me incomoda um pouco a forma que ele se porta, o jeito que ele fala e tal. Acho que sempre num tom assim de superioridade em relação à franquia em si, sabe? Não sei, acho esquisito e eu, se fosse torcedor do Bengals, certamente me incomodaria com isso. Perfeito. Vamos para um joguinho rápido aqui. E um time que começou a vencer quando não importava mais nada, né? O New Orleans Saints venceu o Jets 29-6, um jogo bem tranquilo, né? O Jets também já sem Justin Fields, sem o Tyrod Taylor, agora com Brady Cook. E o Saints, cara, foi lá com a atuação muito boa do Tyler Shuck, né? Com 308 jardas, um touchdown passado. Chris Olave marcou 2 touchdowns, inclusive recebidos, né? O outro foi do Taysom Hill. Cara, o Saints, vou te falar, hein, cara, tivesse mais umas 2 semaninhas aí, quem sabe até brigasse pela divisão, né, do jeito que tá se encaminhando lá a NFC South, mas, cara, esquisito, né, cara, esse Saints, cara, pô, chega a ser engraçado, acho, na verdade, porque você olha um time desse começo da temporada, um saco de pancada, do nada, começa a vencer, vale lembrar que trocaram o quarterback também na metade da temporada ali, que era o Spencer Rattler antes, né. Mas, cara, um joguinho também que só valorizou o Chris Olave aí, que aparentemente vai ser um dos candidatos aí, talvez a Pro Bowl aí pela parte dos wide receivers da NFC.
Deu uma travada aqui no teu áudio, mas deu para entender o que você disse aí, cara. Mas, enfim, o Saints, acho que, de fato, o torcedor, acho que fica essa sensação de que as derrotas não, essas vitórias não valem nada, né? Mas são importantes pro Kellen Moore, né, cara, essas vitórias aí, para mostrar uma perspectiva para o ano que vem, né? Se acaba na toada que começou o ano ali, acabar o ano com 1, 2, 3 vitórias, putz, acaba que gera sempre aquele questionamento, pô, será que vale a pena continuar ou é melhor a gente aproveitar a posição de draft aqui e dar um rebuild total, né? Quantos casos de one and done aí com técnico que a gente já viu nos últimos anos, né? Então, querendo ou não, é uma boa perspectiva para o Kellen Moore, uma boa perspectiva para o Tyler Shough, quem sabe ganhe mais um ano aí, quem sabe com uma perspectiva de starter, até porque o Saints vai se distanciando das primeiras posições do draft, né? Com essas vitórias aí. Então, para os caras que estão ali no dia a dia, essas vitórias são muito importantes. Diferente do Jets, né? O Jets está num clima ali que é bem compreensível se isso acontecer, né, Nemi? Se houver uma reformulação completa, é porque o técnico ali se mostra um completo arrogante, né, Nemi? E começar a demitir os coordenadores e tudo mais, que ele mesmo trouxe e trocou todas as peças da defesa importantes ali para outros times, e daí deixa o cara sem peça e depois demite o coordenador defensivo, depois demite para cá, demite para lá, e muda o QB, e bota a culpa no QB, e a culpa nunca é dele, enfim. Tá tentando se fazer do tipo, tô tomando decisões corajosas aqui para tentar mudar o status quo, mas mostra também uma falta de autocrítica, na minha opinião, e acho que isso aí é perigoso para o futuro do Jets. Jets e Giants, cara, que eu vou falar agora, que em Nova York tá daquele jeito com as franquias, né? Impressionante. Só o teu Knicks, né, que deu sorte e ganhou aí a Copa da NBA aí, que sei lá que Copa que é essa que inventaram, mas de resto, cara, tá feia a coisa para Nova York. Giants perdeu, recebeu o Vikings 16-13, mesmo com o DJ McCarthy machucando mais uma vez, mano, né? Lançou uma interceptação, é aquilo que a gente fala toda semana, o DJ McCarthy, a gente, inclusive hoje falei num grupo lá que tem um torcedor lá bem fiel ao DJ McCarthy, desde a época de Michigan, que defende ele e tal. Cara, o Brandon McCarthy é o seguinte, cara, ele não consegue se manter saudável, né? Na minha visão, saiu antes do college, deveria ter ficado um pouco mais para ganhar um pouco mais de experiência, não o fez. Não sei se por questão, escolha dele, de quando o Harbour saiu de lá, achar que o outro treinador talvez ele não fosse desenvolver tanto. Enfim, escolhas que, na minha opinião, cara, a gente até debateu no grupo lá, assim, o Viking já começa a pensar, cara, esse cara, não sei não vale a pena renovar o contrato aí quando acabar o contrato de calouro, né? A não ser que o terceiro ano e o quarto ele consiga jogar a temporada inteira e fazer alguma coisa diferente, porque da maneira que tá, cara, sendo um injury prone, cara, não tem condição do McCarthy, né? Vai virar um backup quarterback logo, né, Bato? Cara, um cara que se mostra que não estava pronto nem taticamente, né, nem assim, tecnicamente, e fisicamente também, né, Nemi? Um cara que mostra aí que, de fato, ainda não estava pronto para os desafios da NFL e cada vez isso mais fica evidente. E vamos ver onde é que o Vikings vai chegar com esse assunto aí. Vai insistir, claro, que agora levantou para 6 aí, né? Trucou e mandou os caras embora e os reservas são desse nível que estão aí, mas enfim, pro ano que vem precisa trazer um reserva de mais experiência, né? Faria muito sentido, quem sabe, trazer o Kirk Cousins, né, para ser o backup, um cara que tem histórico no sistema, foi bem na franquia, está no momento de carreira, quem sabe isso faça sentido. Enfim, pode ser uma opção. Mas queria falar do Giants, cara. 33 jardas aéreas para o nosso amigo Jackson Dart. Então, outro caso aí também que mostrou a sua promessa, mas vai precisar de uma... E eu acho que aí é bem claro que o Giants tem que ir um técnico de mentalidade ofensiva, né, Demir, para tentar lapidar os bons talentos jovens que eles têm, mas que mostram bastante inconsistência ainda em jogos como esse. A defesa do Vikings é muito boa, tá, Demir? Não dá para falar. Vimos vários times já sofrerem esse ano com a defesa do Vikings. Apesar do ataque do Vikings ser bem abaixo, a defesa complicou muito o jogo já esse ano. Então, natural que o rookie aí tenha um pouco mais de dificuldade também. Porém, é muito pouco, né, Demir? 33 yards é difícil. Não tem milagre que faça, né, cara? Nível quarterback do FABR. Carolina Panthers recebeu o Tampa Bay Buccaneers 23-20, cara. Um jogo onde ninguém esperava, talvez, uma vitória do Panthers, né? Apesar de jogar em casa. Panthers assume a divisão, agora a liderança com 8-7. O Bucs ainda pode
na última partida, já que é um duelo entre eles em Tampa, né? Pode vencer a divisão, caso os dois cheguem aí com um jogo de diferença. Opa, Deminha caiu aqui, pessoal. Vai dar um tempinho aí que ele já retorna. Voltei. Acho que eu caí, né, Badu? Opa, caiu sim, Deminha. Vamos lá. Começa de novo aí o Panthers e Bucks, que deu uma cortada. Eu apertei um botão sem querer sair da sala aqui. Não, o Panthers, apesar da vitória, o Bucks ainda tem a chance de vencer a divisão, porque eles se enfrentam na última rodada, né? Então, tudo é possível. Então, acredito que numa dessa, a equipe do Bucks ainda consiga vencer a divisão e ir para os playoffs, porém, uma decepção total, né, Badu? A maneira com que vem jogando os últimos jogos, o Bucks, a gente falou no começo da temporada, estava voando com o Baker Mayfield. Não sei até que ponto a lesão do Mike Evans lá, que ficou alguns jogos fora, prejudicou nesse andamento total do esquema do ataque do Bucks, porque ficou meio disfuncional, né? Enfim, vitória importantíssima. O Bryce Young e o Macmillan aí vem rendendo muito bem, né? Então vale salientar também. E é uma equipe aí que, numa dessa, cara, pode acabar chegando nos playoffs meio sem querer, né? O Panthers, cara, sem querer desmerecer, né? Mas com essa temporada a gente via um time com talentos assim, não tão evidentes quanto algumas outras franquias, mas é um time que tá ali brigando, né? Com certeza, Liminha. Seria um título culposo dessa divisão aí, né? Que parece que ninguém tem a intenção de ganhar, né? Mas, cara, não sei se é tão assim, se ninguém imaginava a vitória do Panthers, né, Liminha? Acho que a gente apostou no Bucks aí por acreditar que no Baker e tudo mais, mas faz algumas semanas já que ele vem mostrando um desempenho bem abaixo aí, não só ele, mas o ataque como um todo, né? Com certeza a questão do Mike Evans prejudicou. Sentindo esse jogo também que teve um pouco de forçada de barras no Mike Evans ali, umas jogadas na linha de um ali do Baker, fez até um TD assim, né? Depois tentou novamente jogar uma fade para ele ali no canto, quando a jogada era só correr para uma jarda. Enfim, acho que também dá uma bugada no Baker ali de tentar alimentar o Mike Evans, que faz sentido, porque é um jogador interessante, mas não a todo momento, né? Querendo ou não, o Panthers conseguiu se mantendo no jogo, e jogadas defensivas importantes ali acabaram garantindo e colocando o time na busca dessa divisão ainda, na liderança dessa divisão, com um jogo de vantagem. Me parece que a gente pode ter claramente um caso aqui ou de um campeão com recorde negativo ou de um campeão com 9 vitórias, né, nessa divisão aqui. Tem mais um jogo entre eles, né, então não tem nada definido ainda. O Panthers pega pela frente aí o Seahawks fora, aliás, o Seahawks em casa, então um jogo bem decisivo, e depois o Bucks novamente. Seria bem interessante para o Panthers não depender desse jogo fora de casa contra o Bucks para vencer a divisão, né? Porque aí pode ser que o negócio fique num tom decisivo, o jogo é em Tampa Bay, e daí pode ser que fique um pouco complicado para o Carolina. Então, contar eventualmente com uma derrota do Bucks essa semana, que é complicado porque eles jogam contra o Dolphins, né? O Dolphins também numa finifeira total, hein? Então pode ser que a gente tenha aí um recorde empatado, está desenhando aí para quem sabe um recorde empatado entre esses dois e esse jogo decisivo aí em Tampa Bay. Quem ganhar tem um jogo em casa nos playoffs, quem perder está fora, porque eu acho que o recorde por si só não vai garantir nem a pau uma vaga de wildcard. Inclusive esse jogo aí, cara, não sei como é que é a semana 18, a questão da televisão, mas é bem provável que seja prime time, tá? Porque se o jogo manter essa diferença de uma vitória... jogos aí. Porque é um jogo só que tá de diferença ali, e se na última rodada, se o Bucks ganhar, ele ganha a divisão, ou se ele perder, o Panthers ganha, então provavelmente vai ser isso aí, né, cara? Porque outras divisões estão praticamente garantidas, então vamos ver o que acontece. A chance de não ser é só se o Panthers ganhar a divisão essa semana, né? Contar com uma derrota do Bucks e ele ganhar do Seahawks, aí abre 2 jogos e mata. Mas que na teoria é improvável, né? Pela dificuldade do... O jogo mais difícil é o do Panthers, então acho que é bem mais provável que, quem sabe, os dois cheguem 8-8 na última semana. Exatamente. É até bom que chegue 8-8 para pelo menos ter o campeão com recorde positivo, né? Mas vamos lá. Próximo jogo, Bado, vamos falar aqui da vitória do Duval.
para cima do meu Denver Broncos, cara, em Mile High, encerrando um recorde de mais de 12 partidas invicto em Mile High do Denver, quebrando a sequência de 11 vitórias do Denver Broncos. Um jogo, cara, onde o placar, tá? Sem querer passar pano, Mado, pro Denver, o placar, assim, ele acaba não refletindo tanto como foi a partida, porque o Broncos começou o jogo super bem, controlando as ações, controlando o Jaguars, tendo chance de pular na frente do marcador e não conseguindo, né, perdendo field goal e tal. Depois o jogo foi nivelado, ficou igual para igual ali, né, até o 17-17. E o que fez a diferença, no meu ponto de vista, nesse jogo, Bado, foi que a defesa do Broncos ela é a melhor em terceira descidas da liga, né? Nessa partida ela foi a pior da semana. Então, toda a terceira descida do Jaguars, terceira para 9, terceira para 10, terceira para 15, enfim, o Jaguars converteu, todas. E quando o Jaguars chegou na red zone, ele marcou touchdown, né, ou field goal. Então, a gente viu a diferença, foi, para mim, isso aí, né? Muita gente do torcedor do Broncos, porque, pô, o time foi mal, foi horroroso, a defesa foi uma porcaria e tal. Cara, não foi, cara. A defesa teve falhas nos cornerbacks que permitiram nessas conversões de terceira descida, porque a primeira e segunda descida estava controlando muito bem. Perderam alguns tackles que não deveriam perder, né? Que não costumeiramente não perdem, e foi um fator chave. Daí abriram 2 postes ali e o Broncos tentou correr atrás ainda, mas não conseguiu ter mais uma virada mágica do Bo Nix dessa vez, né? Então, assim, não acho que tenha sido uma derrota trágica, porque a equipe do Diego é uma equipe que tá muito bem com o Liam Cohen, é uma equipe que o próprio Trevor Lawrence, acho que nos últimos 3 ou 4 jogos, tá 14 touchdowns e nenhuma interceptação, né, Bado? Tá jogando como todo mundo esperava, né, que ele jogasse assim, quando ele foi draftado. É uma vitória até que eu costumo dizer, é melhor que aconteça agora, né, do que o Broncos chegar com toda aquela sequência de vitórias e um jogo de playoff vai embora, né, Bado? Acho que foi assim, benéfico, é uma derrota tipo benéfica no ponto de vista, e pro Jaguars, cara, prova que é uma equipe que, assim, você tem que levar a sério, cara. Eu confesso que eu gostei muito de como o Jaguars jogou, principalmente da parte do ataque, como o ataque é conduzido, que tem peças bem importantes, como o Travis Etienne, o próprio Parker Washington, né, o Brian Thomas estava mais apagado, esse jogo foi marcado pelo Patrick Surtain, mas tem os receivers número 2 e 3 ali, Jacob Myers, que dão conta do recado também. É isso aí, Neminha. Queria só, cara, eu acho que foi o Riley Moss que marcou o Parker Washington, né, Neminha? Acabou que ele sofreu bastante ali nesse jogo, né? Acho que isso foi um negócio que eu vi na transmissão ele sendo bastante criticado ali, porque ele acabou não aguentando o tranco ali, né? Eu particularmente me surpreendi por essa vitória do jeito que foi. Achei que o Jaguars conseguiu se impor bem, como você falou, ofensivamente, que é mais difícil a ser feito aí contra essa defesa do Denver, que é a melhor da liga, né? Enfim, acho que como você falou, acho que é melhor agora para dar um sustinho ali, quem sabe abrir os olhos ali que não vai ser todo jogo que vai ganhar com a tranquilidade que vinha sendo, né? Mas acho que o Jaguars me surpreendeu. Achei que era um time fake, vou te falar bem a verdade. Essa vitória aí acabou que me abriu um pouco os olhos de forma diferente para Jacksonville. Eu achava que quando o nível fosse elevar, eles iam sentir, mas mostram que é um time que está pronto aí para lutar, né? Acho que é um dos principais favoritos nos playoffs da AFC? Não, mas acho que pode ser que aconteça alguma vitória surpreendente ou outra ali. E, cara, acho que a melhor notícia para o Jaguars é o jeito que o Trevor Lawrence está jogando, né, Nemi? Acho que é o que se esperava que o Liam Cohen fosse chegar e fazer, porque já estavam se perdendo as esperanças nisso, né? E, de fato, ele está 12 TDs, nenhuma interceptação nos últimos 4 jogos. Então, um cara que está jogando limpo, está sendo decisivo, está tomando decisões rápidas com a bola, então isso tem feito também a diferença para o Jaguars aí nessa reta final de temporada, levando possivelmente ao título da divisão. Exatamente, eu lembro que você até falou semana passada, né, que achou que o Broncos ganharia fácil e que quando eu falava que o Patriots para mim era uma farta, você falou que era o Jaguars, enfim, mas de fato, cara, é uma equipe assim, podendo ver o jogo assim, né, 60 minutos a gente vê que o ataque tem umas peças assim, cara, que se complementam muito bem, né, cara, é bem interessante de ver. E do Riley Moss, de fato, cara, ele perdeu 2 tackles ali que geraram big plays absurdas, que costumeiramente ele não perde, né, cara, ele é um cara muito bom tacleando, ele é muito
criticado por causa das pass interference, mas nesse jogo ele acabou pecando no teco. Enfim, acontece, bora para cima, que sempre, como você diz, né, Bado, sempre tem um chinelo velho para um pé cansado, é o que o Broncos vai ter na quinta-feira de Natal, quando pega o teu time. Bora lá para Falcons e Cardinals no jogo também, sem pretensões. Cara, sem pretensões, porque o Falcons agora não tem mais chance de playoffs, porque ele perdeu acho que 2 jogos para o Panthers, né? Senão ele até poderia estar brigando ainda. Venceu, né? 26-19, um jogo que, né, o Kirk Cousins lançou mais uma interceptação, mas lançou 2 touchdowns. A equipe do Cardinals, aparentemente, né, também já está naquele modo, vamos tancar, né, entre aspas, e, enfim, joguinho que nem o Trey McBride, que costuma se destacar, destacou do lado do Cardinals. E pro Falcons, cara, essas vitórias acabam... Eu sinto que acaba colocando aquele pensamento, aquele ponto de interrogação. Cara, a gente perdeu jogos que não deveriam ter perdido no começo da temporada, né? Que poderia a gente estar com sobra aí até, quem sabe, na divisão. E é uma equipe que a gente sabe que ofensivamente tem muito talento, né? Então é uma decepção aí que a gente... Eu particularmente gostaria de ver o Falcons nos playoffs, tá, cara? Entre o Panthers e o Bucks hoje, eu acho que eu gostaria de ver esse Bijan Robinson aí, o Drake London, né? Mas não vai acontecer, né, Bado? Não vai, né? Mas é um time que achou uma fórmula aí de ser competitivo nas últimas semanas. Não sei o que isso vai representar para o futuro, porque não é o QB que eles vão ficar a longo prazo. Enfim, não sei até que ponto vai gerar algum legado aí para as próximas temporadas, essa temporada aí do Falcons. Cardinals, naquele jeito que ele falou sempre, né, Neminha? Lutando e perdendo no final, né? Acho que esse é o resumo da temporada e me parece um time destinado também a uma troca geral no final do ano. Cara, eu acho que é isso. E fica o destaque do Bijan Robinson aí também, né? Uma final de temporada bem importante, né? 1.250 jardas, já atingiu 2.000 jardas totais faltando 2 semanas para acabar o ano, né? Já está com 2.000 completas no ano, então, de fato, um cara aí com talento que deveria estar sendo melhor aproveitado num time contender, né? Tá difícil aí pro Bijan conseguir ir para os playoffs. Vamos agora para surpresa, entre aspas, da rodada. O Lions recebeu o Steelers e perdeu 29-24. Cara, esse jogo tem muitas considerações, né, Vado? Primeiro, Dick Metcalf está suspenso 2 jogos aí, né? Porque ele agrediu o torcedor aí na sideline, né? Não sei o que o torcedor falou para ele ou não, ele deu um soco no cara e... Meu Deus. Perdeu a cabeça. Dependente, bater no torcedor, sem noção. Exatamente. Segundo, Bado, o Mike Tomlin tem um pacto, né? Não sei qual foi o pacto que ele fez, cara, mas 19ª temporada dele como head coach do Steelers, 19ª que ele vai permanecer com recorde positivo, mesmo com o time que a gente fala semana a semana, não é aquele time de encantar, né? De brilhar os olhos. Então ele conseguiu mais uma vez. Já tá com 9-6 e por mais que perca os 2 últimos jogos, vai continuar com a temporada positiva e ainda tá na vantagem em cima do Ravens de tentar, né, com um match point semana que vem, essa semana no caso, garantir a divisão, já que são as 2 vagas restantes, essa aí e basicamente a NFC South, né? O Lions, cara, depende agora de, sei lá, um milagre para classificar, né? Porque perdeu uma chance de colar ali, um time que a gente sabe que tem talento, né? A gente colocou como um dos favoritos nisso da temporada, mas que claramente a saída do Ben Johnson mexeu um pouco aí, não só do Ben Johnson, né? Até do Aaron Glenn aí, acabaram mexendo aqui nesse sistema aí do Lions, cara, porque claramente não é a mesma equipe que a gente viu ano passado, cara. E para culminar, né, Balo, tivemos um touchdown anulado na última jogada, né? Aliás, 2, né? O Lions marca 2 touchdowns anulados por 2 interferências de passe do ataque, cara. Confesso que ultimamente essas interferências de ataque e de defesa, cara, não sei qual que é o critério que está sendo utilizado, porque tem jogos que tem contato muito mais evidente e não marcam, enfim, e vice-versa, mas fato é, o relógio acabou zerando, né, quando o Jared Goff entrou na endzone, e daí, como a falta já tinha sido aplicada, não tinha como beneficiar o infrator, no caso, que seria o Lions,
enfim, derrota do Lions, que agora tem que torcer por um milagre para tentar entrar nos playoffs. E os Steelers quase garantido, né, Bado? Cara, eu acho que o problema do Lions aqui tem sido a defesa, né, Nemir, também, né? O jeito que o Steelers conseguiu correr com a bola contra o Lions fica difícil, né? Do time tentando buscar o jogo, tentando voltar e tomar aí 2 big plays do Jalen Warren ali no quarto. O homem totalizou 143 jardas corridas ali, o Kenneth Gainwell mais 50, enfim. O Lions tomou 230 jardas corridas, Nemir. Não é uma receita que vai levar o time a vitórias, e eles mesmos correndo apenas para 15, né? Que é uma característica totalmente fora do que a gente está acostumado a ver do Lions, que é um time que baseia muito seu jogo em play action, né? Então, correr bem com o Jahmyr Gibbs, com o Montgomery, e abrir play action ali para aqueles passes pelo meio para o Amon-Ra St. Brown, para o Sam Laporta quando ele está, né? E até as big plays ali para o Jameson Williams. Então, isso não acontecendo, fica um time completamente fora de suas características, e ainda conseguiu lutar para buscar tudo mais. No final do jogo, conseguiu ter um 2-minute drill ali para vencer. E aí, como você falou, acho que entra nessas escolhas e chamadas ali que a primeira interferência de passe foi uma escolha de chamar essa pick play, que a gente chama hoje em dia, né, de um jogador cruzar com o outro ali e entrar na frente do defensor alheio. Às vezes, quando tem um contato mais assintoso, o juiz vai dar, porque eles estão ligados hoje em dia nisso. E a última daí é o desespero do Amon-Ra St. Brown tentar se livrar do marcador ali, né, para criar algum espaço que não tinha ninguém aberto, né? E aí entra essa questão da jogada da regra final ali, que Jared Goff entrou com a bola na end zone. Ele não poderia ter entrado se a bola tivesse sido um fumble, né, Leminha? Foi um passe lateral que ele pegou antes dela tocar no chão, mas se ela fosse um fumble, o jogador dentro dos 2 minutos que comete um fumble não pode o outro recuperar e, por exemplo, avançar a bola, né? Então não valeria, mas como foi um passe lateral que ele pegou antes dela tocar no chão, valeria, mas o problema é que daí teve a falta antes e você não pode dar uma outra jogada para o infrator nesse caso, né? Então daí o jogo acabou e o Steelers venceu, se colocou numa condição muito boa nessa divisão aí. Dificilmente acho que o Steelers perde essa divisão, até porque enfrenta o Browns na próxima, então é um time que eles têm que ganhar. E aí já torna o último jogo ali, quem sabe, um amistoso. Pode ser que o Steelers já chegue até com o seed setado ali, quem sabe, na posição 4, e aí não possa até poupar jogadores, que seria uma boa situação aí para quem sabe utilizar, mesmo não tendo direito, utilizar uma semana de bye ali, né, para o elenco principal para chegar fresco para os playoffs. Então, situações que podem vir a acontecer aí. Exatamente. Próximo jogo, o Houston Texans sofreu para ganhar do Las Vegas Raiders 23-21, mas contou com a ajuda, né, sempre bem-vinda de Geno Smith, né, cara? Lançou uma pick six ali pro Derek Stingley no começo do jogo. Depois o Raiders até virou para 14-13, mas o Texans, muito mais time no total, né, conseguiu aí, precisava revirar a partida, venceu, continua aí caçando a equipe do Jaguars, né, tentando ainda vencer a sua divisão. Tá aberta nessa questão, mas as duas equipes aí deverão estar nos playoffs. O joguinho também que fala muito mais sobre o Texans do que o Raiders, né, Bado? Cara, deu uma cortadinha no teu ódio aqui para mim, Demir, mas enfim, acho que um jogo estranho do Texans mesmo, acho que um jogo que tinha que ter descolado antes ali, mas o Texans o ano inteiro não teve um ataque assim de encher os olhos, né, Demir? E acabou que esse jogo foi até o final ali, quando deveria precisar disso. E colocaria o Texans numa situação muito difícil aí de playoffs, caso isso tivesse acontecido, né? Mas ainda está vivo na briga tanto pela divisão, né? Então acho que é um time ainda perigoso, mas que tem um adversário complicado, que é o Chargers fora de casa nessa semana, que tem implicações diretas para as duas divisões dos times envolvidos aí, né? Pode garantir título de divisão na derrota tanto de Chargers para o Broncos vencer a divisão, ou quem sabe do Texans para o Jaguars vencer a divisão. Então um jogo bastante decisivo, bem chave para a figura de playoffs desse ano. Exatamente. Vamos para os prime times, começando com o Baltimore Ravens recebendo a equipe do Patriots. O Ravens precisava vencer para ficar colado ali no Steelers, na divisão. Acaba que sofre uma virada após estar 11 pontos à frente do marcador no quarto período. Primeira virada da carreira do Drake May no quarto período, o que já começa, né, gritos de MVP, aquela coisa que eu particularmente criei um certo hate em cima, que acho que tá longe disso. Teve uma interceptação bizarra ali do Drake May.
Agora, o ponto desse jogo, cara, é o primeiro jogo também que o Drake May passa de 30 jardas aéreas, né? Mais isso aí que os caras ficam falando que o cara é MVP, né? O cara não consegue nem passar mais de 30 jardas. Mas vamos lá. Inadmissível, cara, ou inexplicável a gente não ver em campo o Derrick Henry nas últimas campanhas do Ravens, cara. Com o time precisando gastar relógio e correndo bem como estava, né? Todo mundo falou, a gente já falou da defesa terrestre do Patriots ser muito boa contra a corrida e tal. Cara, nesse jogo, a equipe do Ravens estava tratorando, né? Com o Derrick Henry, tanto é que ele correu 128 yards e 2 touchdowns. O Lamar Jackson machucou, mas não fez diferença nenhuma. O Tyler Huntley, até quando teve em campo, até, na minha opinião, melhorou um pouco o ataque aéreo da equipe. E daí, assim, é inexplicável você não ver o Derrick Henry, melhor jogador ali da equipe em campo. E no final, o Zay Flowers consegue a proeza de mais um fumble, né, cara? O Zay Flowers é um cara que a gente tava falando fora do ar, né, Bado? Que foi selecionado pro Pro Bowl aí, que saiu uma lista. Cara, semana sim, semana sim. Ou ele sofre um fumble, cara, ou ele dropa umas 2 bolas por jogo. É impressionante, cara. E mais uma vez compromete aí o desempenho do Baltimore com esse fumble perdido e o Patriots consegue essa virada. Cara, continuo com a impressão que se o Patriots vai chegar nos playoffs, vai ser um one and done. Acho que não tem potencial para ir muito longe. Mas, cara, é impressionante essa questão do Derrick Henry, cara. Eu até agora não consegui assimilar isso aí. É esquisito mesmo, né? Achei estranho também claro erro de utilização ali. Faz muito sentido, mas, cara, eu acho que o Ravens já era de mim. Vamos ver se o Lamar vai perder tempo com essa contusão aí. Me pareceu mais uma pancada, né? Nas costas ali, costela, não sei, vamos ver se isso vai refletir alguma perda de jogo. Mas acho que já era a temporada do Ravens. O Patriots, cara, não tem todo esse hate, não, de mim. Acho que foi um jogo difícil e que ele mostrou um elemento clutch ali no final. Achei que eu continuo vendo com muito bons olhos o papel do Mike Vrabel ali e a gestão do jogo. Acho que tem sido bem determinante para esse sucesso aí, tá? Tanto na gestão ali do comando do jogo, e o Drake May, apesar dos pesares, tem feito, quando precisa ali, tem dado conta do recado. Então, enfim, é um time, lógico, que tem suas dúvidas, né? Mas que eu acho que chega firme para os playoffs, não enfrentando o Buffalo. Acho que a tendência é vencer o primeiro jogo dos playoffs, seja quem enfrentar aí nesse primeiro confronto. Eu não sei se eles vencem o Chargers e Texas, mas enfim, papo para playoffs quando chegar lá. E para fechar, Bado, ontem tivemos o Indianapolis Colts recebendo o San Francisco 49ers, 48-27 para a equipe do 49ers, que não tomou conhecimento do vovô Rivers. O vovô Rivers que jogou bem até, né, Bado? Fez, acho que 2 touchdowns passados, deixa eu até conferir nos meus stats, 2 touchdowns passados, mas teve uma interceptação também. Jonathan Taylor correu pouco com a bola em questão de jardas de produção, acho que isso foi o fator determinante para o 49ers ter vencido com certa tranquilidade. O Brock Purdy lançou 5 touchdowns, né? Uma marca, acho que foi a maior da carreira dele aí. É um time que a gente fala, né, que, pô, é um time totalmente remendado, jogadores machucados e tal, e sempre falou do Kyle Shanahan. Cara, esse time aí, eu vou te falar, hein, ele é perigoso nos playoffs se chegar, né? Aliás, chegou já, né? Se tiver todo mundo saudável, o cara pode surpreender muito na NFC ali, cara. Eu acho que sim. Falando hoje, dos 3 times da NFC West que classificaram, eu acho que daí sai um que vai pro Super Bowl, tá? Pois é, cara, o 49ers aí, de fato, um desempenho bem perigoso, né? Ainda na briga totalmente por essa divisão. Tem confronto direto com o Seahawks ainda pela frente. Então, assim, é bem posicionado aí para tentar lutar por essa divisão que tá muito disputada, né? Então, o Brock Purdy, de fato, elevando bem o nível de atuação aí quando precisa, agora na reta final. Então, acho que o 49ers um dos times bem perigosos de playoffs aí na NFC, tá? Pode ser um visitante complicado aí, caso não vença essa divisão. Sobre o Colts, cara, acho que legal ver a mobilização em torno do Rivers, até jogou bem ontem, né, Demir? Apesar de ter lançado no final ali um turnover, cometido um turnover ali que acabou resultando no TD do 49ers e tudo mais, mas no geral, durante o jogo, conseguiu manter um bom desempenho. Mas, enfim, se era uma tentativa desesperada do Colts ali, de tentar um QB que pudesse trazer algum elemento para
retomar ali o caminho das vitórias, não deu certo, né, Demi? Então o Colts aí já, acho que matematicamente eliminado já, né? Não, ainda tá no bubble ali, mas mostrou bem Ainda tá, né? 3% de playoff probability no momento, então já era também, né, Demi? Então, enfim, mostra que o Colts, de fato, o problema foi a ilusão criada naquele começo do ano ali, que de fato não refletia o talento do time e as condições realmente que tinham, né? Exatamente. Fechamos, Bado, então, a semana 16, onde tivemos várias classificações já definidas. Vamos para os pitacos da semana 17, semana que começa com o Natal, né? Dia 25, ali na quinta-feira, temos 3 jogos. Quem vai ser o Grinch da primeira partida, Bado? Cowboys indo visitar o Commanders, meu amigo. Putz, que joguinho sem graça ainda minha, mas o Commanders está bem feio nas últimas semanas, né? Deu aquela bagunçada com o Broncos lá, que parece que o time estava mostrando alguma coisa ainda que tinha luta, mas nos últimos jogos aí, de fato, não mostrou a mesma coisa. Eu vou de Cowboys aqui, acho que um time ofensivamente, pelo menos, bem melhor hoje. Também acho. Acho que o Cowboys deve levar. Na sequência, vamos ter Lions e Vikings jogando em Minnesota. O Vikings provavelmente sem DJ McCarthy novamente. Eu vou de Lions, porque o Lions precisa vencer para ainda se manter na briga, né? Parece que Lions tem que vencer aqui para continuar, mas pode ser a semana já da eliminação deles, né? Exato. E para fechar na noite de Natal, teremos Broncos e Chiefs, cara. É um jogo que, né? Eu iria lamentar uma derrota do Broncos, né? Se tivesse Mahomes, né, era a minha previsão. Mas como teremos aí o terceiro quarterback do Chiefs, cara, não é possível que o Broncos vá perder, né? Não é possível. Acho que é impossível. Acho que é potencial de shutout, quem viu da minha. Falando bem a real. Tomar mais um, cara, igual no passado, já foi 38-0, né? Na última rodada. Acho que sim, cara. Não vejo o coitado do Oladoco lá fazendo alguma coisa contra a defesa do Denver, não. Vamos para os jogos de sábado, então. Arizona Cardinals e Bengals. Aqui eu acho que, né? O Bengals deve vencer, porque Joe Burrow é Joe Burrow. Também acho. Ravens e Packers. Aí temos um jogo interessante, porque o Ravens precisa vencer para se manter vivo. O Packers, idem, né? Jogo em Green Bay. Não sei a condição do Lamar Jackson, mas independente se for Lamar ou não, eu acho que vai dar Packers, cara, porque se bem que o Jordan Love também não sei se vai jogar, né, cara? Aí nós vamos ter um. Aí que tá, Nossa, né, Demi? A gente pode estar falando como todo mundo previa no começo do ano, né? Ter um clássico entre Tyler Huntley e Malik Willis, aquele jogo. Mas, enfim, eu também concordo contigo. Acho que independente dos QBs aí, eu acho que, enfim. Bom, se o Lamar jogar e o Jordan Love não, acho que aí o negócio pende bem pro lado do Ravens, né? Mas eu acho que os dois devem jogar, né? Concussão de um lado, outro uma pancada nas costas ali. Acho que, quem sabe, os dois devem ir pro jogo. E aí eu acho que Packers leva. Acho que se Porque o Lamar tá bem estranho esse ano, né, um cara que não tá correndo como a gente tá acostumado, né? Ele certamente ainda tá sentindo os efeitos do hamstring, ele tá correndo muito mais para liberar o pocket, para ele estender um pouco o pocket do que para correr mesmo, né? Ganhar jardas, né? Como a gente está acostumado a ver. Então, Lamar ainda tá esquisito. Tá correndo com o freio de uma puxada. Nossa senhora, cara, jogo de sábado à noite, galera. Se alguém tiver programação, fique à vontade para não assistir esse jogo. Giants e Raiders, cara, meu amigo. Cara, eu vou te falar, o Raiders endureceu pro Texans, né, cara? Eu vou dar um voto de confiança pro Raiders, cara. Cara, esse é aquele jogo cara, que nenhum dos duas torcidas quer que ganhe, né? Os dois times querem perder para ter a posição no draft, e daí quem ganhar esse jogo vai acabar ficando puto. E eu acho que nada mais Raiders do que fazer isso. Apesar de Giants gostar de fazer essas aí também, né? No passado fez isso, inclusive, né? Ganhou quando não precisava e perdeu o primeiro pick lá, lembra? Mas eu acho que o Raiders ganha também de mim. Acho que o que ele mostrou contra o Texans aí acabou dando uma perspectiva melhor do que a gente viu o Giants recente. Cara, pelo que eu vi, acho que foi bem isso que falaram. Quem perder vai garantir já a pick 1. Então, bem cara do Raiders fazer cagada. Domingão, Steelers visitando Browns, cara. Sem DK Metcalf lá do Steelers, cara. Puta, tô querendo ir no Browns aqui, cara, mas acho que vai dar Steelers. Cara, você é bem lover do Browns, hein? Você sempre tem um certo apreço além do que merecia aqui, né? Eu acho que dá Steelers aqui, acho que não tem condição do Browns vencer ainda com
o seu ataque atual? Cara, eu tenho um rancinho com os Steelers, confesso, e tenho um certo carinho pelo Browns aí, cara. Tem jogadores talentosos ali. Nossa, cara, essa semana tá feia a coisa. Saints e Titans, cara. E o Titans venceu, agora o Saints tá numa... Ih, caraca. Cara, eu vou de Saints. Gostando do que eu tô vendo. Eu também, cara. A gente foi algum diferente? Não. Não fomos nenhum diferente, né? Até agora acho que não. Ai, cara. Putz, deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu vou de... Putz, eu vou de Saints por enquanto, cara. Qualquer coisa eu mudo depois. Vamos ver como é que vai ficar até o final aqui nossos pitacos. Jaguars e Colts. Aqui é Jaguars, né? Jaguars, sem dúvida. Cara, toda vez que você fala sem dúvida dá merda, né, cara? Então a chance do Colts ganhar, então agora aumentou 10%. Pode ser. Bucks indo visitar o Miami, não. Bucks e Dolphins cara, em Miami. Bucks. Apesar do Bucks estar decepcionando a gente muito, né? Não é possível que eles vão deixar escapar essa chance de continuar na luta ainda, né? Vou de Bucks aqui. Exatamente. Patriots e Jets. Embora eu tenha o ranço do Patriots, não tem como ir contra, né? Porque o Jets, cara, tá horroroso nas últimas semanas, tá bizarro. Texans e Chargers, Bado. Jogo importantíssimo aí para definições de ambas as divisões. Cara, eu vou de Texans, porque se o Texans perder e o Broncos tiver vencido o Chiefs na quinta, o Broncos já garante a divisão. Então eu vou de Texans, minha torcida. Acho que tende a ser um jogo bem travado, viu, Deminha? Duas defesas fortes aí, ataques que muitas vezes também não enchem os olhos. Enfim, eu vou de Chargers aqui, Deminha. Tô bem impressionado aí com esse último jogo do Chargers, foi muito bom. Maravilha. Seattle Seahawks e Panthers, cara. Outro jogo que a gente não esperava nada, mas são dois times que estão brigando ali, mas o Seahawks tá, para mim, tá com qualidade melhor do que a do Panthers, né? Exatamente, eu vou de Seahawks aqui também. E para fechar, cara, o que tem aqui? Não, tem que fechar nada. Temos o segundo horário, um jogo só do segundo horário, né? Eagles e Bills. Jogo interessante, né, cara? Cara, eu vou de Bills aqui, de mim. Acho que o Eagles tá esquisito esse ano e o Bills eu tô bem confiante que vai entrar nos playoffs bem. Eu também. E semana de final de Fantasy Football, para quem tiver Josh Allen, vai precisar dele aí, né? Então espero que ele jogue essa semana aí. Tinha feito o bye semana passada. Sunday Night Football, temos Chicago Bears contra 49ers. Outro jogo interessante. Mas dessa... Cara, agora... Eu tô... Putz, e aí, Bado? Vou deixar você começar esse. Bem difícil esse, cara, mas eu vou de 49ers aqui jogando em casa. Acho que é um time mais maduro já. E o Caleb, apesar de ter feito um bom trabalho, acho que esse é um desafio um pouco acima do que ele enfrentou esse ano já. Então, acho que vou de 49ers aqui por esse motivo. Pelo que apresentou ontem, realmente dá a impressão que esse 49ers aí tá ficando quente mesmo no final da temporada. E para fechar no Monday Night Football, Rams e Atlanta Falcons, aí eu acho que o Rams precisa vencer, né? E deve fazer. Exatamente, concordo. Com isso, fechamos aqui os pitacos da semana 17, Bado. Tivemos, acho que, dois jogos, um jogo só de diferença, tá bom, né? Pelo menos vou continuar mantendo a minha liderança a princípio. Temos alguma notícia de college aí, cara? Você que acompanhou essa semana? Alguma definição? Cara, a gente teve as definições agora das quartas de final, digamos assim, né? Que vão ser os bowls ali que já estavam definidos como Indiana, Texas Tech, Ohio State e Georgia, sendo os times que estavam esperando seus adversários. E aí tivemos a vitória de Oregon sobre James Madison, que vai enfrentar Texas Tech, então Texas Tech e Oregon. Alabama vencendo Oklahoma e vai enfrentar, então, Indiana, né? Ole Miss vencendo, agora, peraí, esqueci o adversário de Ole Miss, que eu não estou com ele aberto, estou lembrando de cabeça aqui, só um pouquinho. Ole Miss venceu, peraí, Tulane, né? Peraí que está carregando aqui, me quebrou aqui no...
Peraí, vamos lá. Miami venceu o Texas A&M, né? E Ole Miss venceu o Tulane. Então agora nós temos já as definições dos próximos jogos, que serão Texas Tech e Oregon na semana do Ano Novo, né? Peraí, deixa eu até buscar aqui, aqui. Oregon e Texas Tech, dia New Year's Day, Alabama e Indiana, Miami e Ohio State, Nebraska não, Ole Miss e Georgia, que vão enfrentar aí para nas quartas de final. E aí, vencendo, a gente tem as semifinais que continuam sendo em campo neutro, né? Então, tipo assim, não temos mais os times mandantes jogando em casa, né? Esses próprios jogos aí que a gente está vendo pela frente vão ser o Orange Bowl, o Cotton Bowl, o Rose Bowl, enfim, que vão ser as quartas de final. E as semifinais, elas são jogos já também, geralmente estádio da NFL, aquele esquema, e depois o Championship Game. Então, isso é até uma crítica, está tendo bastante críticas aí sobre esse modelo dos playoffs e certamente vai passar por alguma reformulação aí no período. Vamos ver. E principalmente pelas pausas, né, Neminha? A gente teve Texas Tech jogando o último jogo, vai ter basicamente um mês parado do Championship Game da Big 12 para o jogo dele de playoff. Então não faz o menor sentido isso, né? Teria que ser um esquema um pouco mais quebrado, de quartas de final, semifinal, já tudo, e acabar, quem sabe, o ano um pouco mais cedo, né? Não faz sentido estar jogando college futebol lá em 20 e tantos de janeiro, né? O negócio que teria que acabar ali na virada do ano, né? Então, isso, o modelo está sendo bem questionado e bastante discutido. Maravilha. Então, quem me dera tivesse Nebraska, para quem está vendo ele lá atrás, aqui em cima. Nebraska e Utah, né? Bom Baldwin, bom game, por sinal, para assistirmos. Temos ali a minha fama de Nebraska em cima da minha porta de entrada de casa. Sou um torcedor aí, né, fiel. Estamos nas boas e nas ruins. É isso, Bado. Fechamos o 247. Agora a reta final da temporada. Semana que vem, vamos ver como é que a gente vai se programar, porque tem Natal, Ano Novo, enfim, mas estaremos aí para trazer uma recapitalização, nem que seja meio breve aí para vocês. Valeu, Bado. Tenha um ótimo Natal aí, cara, e nos falamos aqui na gravação na semana que vem. Tamo junto, Neminha. Feliz Natal para você, para os nossos ouvintes também. Semana que vem estamos de volta aí para comentar aí, já com a situação de playoff realmente bem definida. Valeu, até semana que vem. Valeu, Badolas. Valeu, galera, que foi até o final. Bom Natal e nos vemos semana que vem. Um grande abraço.